lendários, Alexandre na área, como é que vocês vão? Espero que todo mundo bem. Hoje, Gundam, regional, galera. Hoje a nossa conversa vai ser sobre regional de Gundam. Não vou falar sobre matches, não vou falar sobre o que eu achei do regional, esse é assunto do próximo vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre como foi nossos treinos e sobre o meu deck e se eu mudaria algo ou não. Regional de Gundam, pelo que sabemos, eram 256 jogadores. Eu até cacei aqui para ver se aparecia. Os 256, aqui está como 252, então realmente não sei se apareceu os 256 jogadores, mas por um milagre divino, olha quem está aqui. Terceira colocação. Esse aqui foi no Suíço, tá? Eu fiz 7-1 no evento. Algo que me surpreendeu bastante pela quantidade de treinos que eu tive, mas eu diria que esse resultado foi mais pela minha escolha de deck, acho, do que pelo meu nível jogando. De verdade, acho que estou muito abaixo. Eu sou muito ruim de nome, então por favor, me desculpe, mas eu joguei com um jogador de GW. Agora eu não lembro se foi na quinta rodada ou sexta rodada, alguma coisa assim, que ele era impressionante. Ele jogava muito bem, de verdade, foi um absurdo. Eu acho que foi na quinta rodada mesmo, que depois eu vou até ver se eu acho. Eu tenho algum. Eu acho que foi na quinta rodada, tá? Tenho alguma dúvida se foi na quinta ou nas. Provável que seja na quinta. Depois eu vou confirmar que ele jogava muito melhor que eu, tá? Eu abri numa curva muito superior à dele. Ele estava de GW também, mas ele jogava muito, muito bem. Então, meu nível ainda muito abaixo, porque querendo ou não, eu joguei um campeonato de Ganda e treinei duas vezes com o Rafael. A coisa que eu fiz foi meio que ver as listas, entender o formato, o que eu achava e como eu podia me adaptar melhor de algum jeito diferente. Então, meu começo do Gundam foi com o R, tá? Eu me sentia confortável com a Cachitria na curva, piloto, do jeito que era o começo do jogo, foi onde eu comecei. Mas com as adaptações que tiveram nas outras semanas, o G aparecendo, eu vi que se eu não fizesse a Cachitria pilotada, o match contra o G ele se torna meio ruim. Já não é o melhor do mundo se o G abrir estompando. Sou bem sincero, não é o melhor do mundo, mas ainda é jogável. Porém, com as listas de GW, do jeito que elas se adaptaram, com a quantidade de blocker, bounce e tudo mais, eu sentia que eu era obrigado sempre a fazer a caixita, senão eu não ganhava nenhum jogo. Então, eu acabei meio que abandonando o R. Tentei, mas acabei abandonando e fui com a manada pro G. Eu entendia que o GW era o melhor match, mas a gente não conseguia montar dois GW. O GW do Rafa já estava montado e ele estava muito confortável com a lista. Eu acho que a lista dele, cara, na minha cabeça, a lista dele de GW dele é perfeita, assim, como deck. Acho o melhor deck do formato, tá? Pelo não, a gente fala que é o único deck que tem o bicho cólera, que é o zero. Então, cara, eu acho que tem muita vantagem em várias matches. Então, de verdade, eu acho que o GW era meio que o ponto zero. Com isso, comecei a testar de UG. Eu só joguei uma match, sou bem sincero com vocês. Eu só joguei a match de GW, contra GW. O Rafa tava lá. Tentei jogar um jogo, dois, na verdade, de UW, mas acabei não me sentindo tão confortável, o W Blockers lá. Se fosse, eu acho que a lista do cara que ganhou o campeonato, o Mako Tsunami aqui, foi o ganhador do evento, tá? Se fosse com a lista dele é mais agressiva, eu acho que eu teria capacidade de jogar. Mas a lista do W Blockers foi algo que não morri de amor, tá? O ganhador do evento é esse ser aqui, que foi quem ganhou da gente, tá? Então é algo que eu não sei dizer se eu jogaria. Eu tentei procurar a lista dele, eu ainda não achei as listas, procurei no Eggman se tinha. Hoje é quarta-feira, então eu deixei para gravar o vídeo depois para ver se subiam as listas em algum lugar, mas acabei ainda não achando. E na segunda estava destruído. Em terça-feira eu esperei para sair as listas, mas como não saiu, hoje eu acho que já era o dia de fazer. Então, estamos fazendo o nosso videozinho. Olha a gente aqui. Essa aqui é a foto do top 16. Estamos aqui felizes e contentes. E aqui é o resto do top 16. Aqui, um amigo nosso de UG também. Só nessa foto do top 16 aqui eu joguei com três jogadores. Mas, e aqui é tanto que se você for ver a foto, ó, vou mostrar para vocês uma coisa engraçada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exatamente, sabe quem não tá na foto? O ganhador, velho.
Mano, essa história eu vou deixar pra contar no próximo vídeo, mas é engraçado, velho. Mas ele, no top 16 ele não está na foto, e não é porque ele já tinha ganho, é porque ele estava perdido no evento, tá? Então, voltando, aqui vocês viam, dá pra ver, 6 Wigman Zero, então 6 GWs. Então, One Year, Federation Tempo, nosso deck aqui, um Shenlong, New Type Fingers, Freedom Blockers e Unicorn Blockers. Então, o formato é bem definido entre o G, GWs, o W e o R. Vamos supor, são todas as cores, praticamente. Ainda tem agora o roxo e azul que já estavam jogando também, mas vamos que o melhor deck são One Year War e o Wing Zero. São os dois melhores decks do formato atual. Agora vai ter uma mudança com uma segunda edição, mas nessa primeira, os dois melhores decks do formato são esses. Então, vamos voltar. Estão testando o nosso querido G. Joguei com o Rafa, joguei. E eu sentia que chegou uma hora que demorasse muito, o deck morria, velho. Fazia dois, três blockers, se eu não conseguisse fazer o piloto, que não deixava me bloquear, ou tipo, acelerasse infinito na vida dele, eu era totalmente controlado e não tinha o que fazer. Aí, então, desanimado, cara. Fiquei muito desanimado, porque eu não conseguia jogar de UR, o G não tava nos melhores, eu achava que tinha. O GW dele sempre me quebrava. Tipo, eu conseguia abrir alguns jogos estompando ele, que ele não fazia nada, mas muito jogo. A hora que chegava meio no late game, eu já tinha perdido, não tinha como voltar. Então, realmente, fiquei muito desanimado de jogar de UG. Mas entendia que era a ideia melhor, curva do formato. E fiquei matutando uns 2, 3 dias depois do primeiro treino. Com o Rafa, a gente treinou 2 sábados seguidos só. Fiquei matutando algumas coisas e decidi que era o G mesmo, não tinha outra saída. Tentei o W, tentei o R, tentei Velista. Tava no azul e roxo, mas ainda não gostava tanto. Então, isso muito. O Gundam é um absurdo, tudo da TEP. O Gundam é fantástico. Então, eu entendia que o azul é, sei lá, não vou falar a melhor cor do agro, mas literalmente é um absurdo no agro, os pings são muito bons. Então eu tava fechado meio que no G, mas acabei um dia antes do nosso treino na sexta, procurando muita lista, vendo e pesquisando. E além do GW, minha dúvida era que eu ia pegar muito Mirror. Mas muita Mirror, cara. E a Mirror é sorte. Você pode falar o que quiser, habilidade e tudo mais, mas tem um nível absurdo de sorte, cara. Então eu não. Quem me conhece sabe que a minha sorte não é a maior do mundo. Eu não podia correr esse risco da sorte, porque se dependesse dela, eu não ia ganhar 0 jogos. Então foi quando eu cheguei a essa maravilhosa lista, mas eu vou ver na foto para ficar maior para todos. Essa é a minha maravilhosa lista de Shenlong Gundam. Depois eu vou abrir as cartas maiores, mas chegamos a essa lista aqui. Essa é uma lista que algumas pessoas já testavam. Eu vi um jogador jogando um campeonato com ela. Se você for ver, ela é bem parecida com o G agro, mas a minha maior mudança é que eu não uso os bichos que olham. Os bichos recursivos de curva baixa. Eu jogo mais na parte do Breach. Quem não conhece, vou abrir aqui. Vamos deixar bem grande. Para quem não conhece o Breach, aqui está nosso Shenlong Gundam, que foi o motivo de eu jogar com o deck. O Breach, que quer dizer, quando eu ataco alguma unidade, se a gente destruir ela, a gente causa essa quantidade de Breach que tem aqui, ou na base, ou na vida do nosso oponente. E essa era a habilidade que me importava. Ó. Eu escolho uma unidade blocker de level 3 e destruo ela, só atacando. Então eu resolvia dois problemas. A troca de recurso do Mirror de UG, que quer dizer que eu conseguia agressivar os bichos e causar dano na base ao mesmo tempo. Consegui melhorar meu match contra o W, porque ele fazia muita curva baixa, necessariamente eu não precisava ser o cara mais agressivo do universo. Eu conseguia jogar um late game melhor, porque eu conseguia desenvolver mais bichos e num turno fazer o Gundam dando tap com o meu piloto e o Shenlong destruindo algum blocker pequeno, então eu conseguia agressivar mais. Então, no final, essa é a minha lista. Se eu falar assim, qual mudança você poderia fazer? A única carta que não é do meu maior agrado é aqui. A lista original estava com 4 e tirando um bicho ping.
Eu deixei, continuei deixando aqui, mas usando só três. Se tivesse alguma coisa muito impressionante que eu quisesse colocar, provavelmente ele fosse a parte que sairia também. É bom, mas não é tão absurdo, tá? Esse tapar HP2 é útil para finalizar os jogos, mas não é o maior absurdo do mundo. Então, diminuir um para colocar alguma outra coisa é aceitável, tá? Então, se fosse mudar algo, é aceitável. O resto da lista, para mim, é muito forte. Cara, Shenlong, outro Shenlong, que são dois Shenlong ganhando. Shenlong é muito, os dois são muito bons na curva. Tá bom que aqui é um absurdo. Pro que o meu deck precisava fazer. O Rick aqui, alguns UGs já usam, que literalmente é a troca de recurso, de você agressivar o outro G. Então, a minha vantagem é que eu tinha mais seis bichos com Breach. A curva são bem parecidas, mas eu tinha mais seis bichos com Breach. Tinha a Shang aqui, que também dá mais um, dois mais um, e quando vai trocar no recurso, se meu bicho tiver Breach, eu ainda consigo, vou deixar maior para vocês verem também, mas eu consigo matar, para quem não conhece, né? Ainda, porque, querendo ou não, nunca foi muito utilizada. Então, o que acontece? Se meu Breach tiver Breach, durante o meu turno no ataque, né? Ele não recebe dano de combate de inimigo que tenha 3 ou mais AP. Então eu conseguia, no Mirror Ctrl G, atacar um bicho, não tomar dano no meu Shenlong, ou se eu precisasse, nenhum dos meus dois Shenlongs, tá? E também, se quisesse, você podia fazer. Não seria o maior do mundo, o melhor do mundo, na verdade, mas você podia fazer no seu Rick, para ele não tomar o dano também. Já serve, não vou falar que é a melhor jogada, mas já serve, ele não vai ter o rush, mas funciona. Então eu conseguia causar o dano matando e causando dano na base ou na vida ao mesmo tempo. Então, muitos matches de GW, principalmente, eu ganhava muito rápido, porque se você faz o Shenlong aqui, cara, é um absurdo. Se você. Eu errei alguns matches decidindo sempre começar, mas quando eu perdi no dado, as pessoas do GW sempre escolhiam que eu começasse também. Então, você começando com o seu Zaku na curva, na verdade temos dois Zakus, mas começando com o nosso Zaku bom na curva, que seria o melhor drop 1 para mim do jogo, é o melhor drop 1. Mas foi por isso que eu gosto do verde, tá? Por causa exatamente dele. Mas eu continuava sendo agressivo, só que podendo ter um late game bom, que me fazia, às vezes, na troca, o Breach fazia alguns blockers não serem usados, então facilitava muito para mim alguns matches que eu achava difícil. Cara, o match que eu perdi de UW realmente não teve o que fazer, foi na stream. Eu perdi dois matches no evento, um de GW, porque ele abriu muito perfeito. Eu bati quatro vezes nele, ele trigou quatro vezes, dois pilotos, que era o piloto que ele precisava para dar bounce nos lixos, um que coloca blocker, e a terceira foi quando eu ia zerar a vida dele, ele tinha feito uma base, eu ia zerar a vida dele, e ele conseguiu o top DK da vida e dá menos 3 de ataque, então eu tinha um Shenlong e um Ganda na mesa depois de um zero, eu ia zerar ele para depois só fazer um outro bicho com rush e ganhar. Ele top decou o top deco que dava menos 3 menos zero acabou ficando com uma vida, e daí ele tinha feito um zero, deu dano em tudo, voltou, fez outro zero, acabou matando minha board. Consegui voltar no rush em cima dele, zerei a vida dele, mas ele acabou fazendo outro rush e acabou ganhando. Então, o match que eu perdi de W foi por causa das quatro vidas, e o W realmente comprei. Tá na stream, mas comprei seis pilotos no primeiro jogo, tive que fazer piloto em bicho nada a ver. Segundo jogo, ele abriu muito rápido, trigou também na vida. Então, não tive muito o que fazer. Acho que era o core match mais difícil para mim, porque ele tem o bicho que ele, quando bate, se tiver pilotado, dá bounce, dá menos 2 de AP no ataque. Então, ele conseguia dar bounce em um, matar outro, tendo sempre recurso. O deck dele também é agressivo. Então, e as nossas curvas foram muito ruins e ele trigou muito a vida. Então, realmente eu não tive o que fazer. Acho que seria consideravelmente uma das minhas piores matches, e realmente foi. Se eu tivesse pego ele mais pra frente, poderia ter perdido, mas tinha mais chance. Acabei perdendo no top 8. Fiquei em terceiro. O primeiro jogo foi com o GW. No top 16, acabei ganhando e acabei perdendo no top 8 por aí. Cara, zero arrependimento da lista. Acho que se você tiver no mundo de GWs e UGs, você tem muita chance com isso aqui, cara. Muita chance.
Não sou especialista em Gundam. Nossa, muito longe disso. Eu acho que joguei muito mal alguns jogos. Principalmente o primeiro e o oitavo. Nossa, o oitavo eu fiz uns dois erros absurdos. O primeiro eu fiz um erro também, querendo dar rush pro Giancanon, sendo que não tinha como. Então, velho, foi umas coisas bizarras, mas não tem problema. Deu certo, na verdade. O Shenlong me carregou. Muito jogo, cara. Breach 4, Matar Blocker. Se você tá começando, o deck não é tão caro. O Shenlong ainda é bem barato. Eu acho que mais caro aqui tá a base e o Gundam, mas as duas são de starter. Então, cara, eu recomendo o deck de verdade. Se for tirar alguma coisa, como eu disse pra vocês, tiraria aqui, mas não sei o que colocar. Eu jogaria, se fosse jogar um evento hoje com as mesmas 50, 60, 70 e 80 e 90, tô brincando. Com as mesmas 50 cartas, eu jogaria, tá? Não precisa de mais Show of Resolve, é bom as duas, é o suficiente. Teve vários jogos que você coloca muita pressão, você deixa ela pro late game, vai precisar comprar. Alguns jogos, sim, você top deck o piloto, cara, e é um absurdo. Você conseguir fazer a Shang com o Gundam é insano. Eu recomendo o deck, e eu acho que ainda, eu, contra GW, eu acho a match boa demais, velho. De verdade, eu peguei uns 6 GWs, se eu não me engano. 5 ou 6, não, peguei 5 GWs, perdi de um só. Então, tá muito bom até o momento para mim. Então, como ficamos no top 16, vou abrir aqui a premiação do Gundam. Opa, premiação do Gundam para o top 16 é um Regional Championship Invite. Vou ser sincero, se você souber o que é isso, por favor, me ajude, porque eu não faço ideia do que é isso. Eu perguntei para alguns juízes lá, para alguns jogadores, realmente ninguém conseguiu me ajudar. Então, se você já souber, dê uma mão para mim, para eu treinar, saber quando é. Se não nem saber quando é, eu vou saber. Acabamos ganhando pacotinho. Aqui todo mundo ganhou um. Aqui são lindos, tá? Esses recursos de verdade são maravilhosos. Agora, quando a gente chega no top 8, ganhamos nossa carta, nosso piloto, tá? Muito lindo. E a gente acaba ganhando um pacote que vem todos. Pacote não, na verdade a gente acaba ganhando um de cada, se você fez top 16, tá? Então, nossa premiação a mais de quem jogou seria aqui, um de cada. Mas aqui a gente ganha mais dois recursos. Então, acho que eu tenho quatro desses aqui agora. Se eu passasse mais, ganhasse mais um jogo, vinha o playmatchzinho, lindo. E quem ganhou, ganhou assim, Ring Zero. Absurdo, cara. Mas não podemos reclamar. Muito melhor do que eu esperava, de verdade. Mais vou ser bem sincero, pela lista do que pelo jogador. Então, se você é um melhor jogador do que eu, que não é muito difícil em Ganda, teste a lista, tá? Dê uma chance para ele e jogue um evento. Se precisar de alguma dúvida da lista, qualquer coisa que você quiser, coloca aqui nos comentários, tá? Por favor. Como agora a gente vai começar a pegar mais pesado em Gundam. Eu sei que eu sou um só, estou tentando fazer muita coisa e cada vez melhor. Próximo vídeo eu vou falar de como foi o regional, o que eu achei, vou explicar match a match, mas hoje é só para falar do deck, tá? Então, galera, aquele abraço, valeu, brigadão, compartilha com a galera. Qualquer dúvida, estamos no comentário, segue a gente, dê aquela força para a gente aumentar e criar mais conteúdo de Gundam ou do que for. E aquele abraço, te vejo no próximo drop.